Espiritismo sem mistério. Olá, estamos dando início a mais um programa Espiritismo sem mistério. Um novo programa vai ao ar sempre às terças-feiras, quinzenalmente. Eu, Bárbara Benevides, estarei hoje com vocês no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, essa maravilhosa obra, esse roteiro de vida deixado por Kardec para nós. E agradecemos a oportunidade desse momento, a FEAL, as Casas André Luiz, a Rádio Boa Nova de Comunicação e a querida TV Mundo Maior. E o nosso abraço a você, sócio amigo Boa Nova. E se você ainda não é sócio, eu vou te dar uma dica. Entre no portal mundomaior.com.br e na primeira página, logo no início, vai estar lá, Doe Agora. Clicando ali, você então preenche rapidamente algumas informações e pode fazer a sua contribuição, o seu gesto concreto de amor. Então entre no portal Mundo Maior e seja também um sócio amigo Boa Nova. Lá você também vai encontrar toda a grade de programação, séries, novelas, documentários e todos os nossos programas do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo você pode rever e enviar para aquele seu amigo. Além do site, você também pode nos encontrar no youtube.com/TV Mundo Maior. Entre, se inscreva no canal, ative o sininho e a cada novo programa você vai ser avisado. Então, junte-se a nós também pelo YouTube. No telefone, se você quiser deixar o seu recado, a sua pergunta, a sua mensagem, o WhatsApp é o 011 99 643 3827. 99 643 3827. Você também pode nos encontrar na rádio, pelas ondas da rádio, isso mesmo. Somos FM 85.5. Então também sintonize nessa rádio de amor. Hoje, nossa comunicadora, irmã Eliana, estará dando continuidade ao capítulo 28, as preces, capítulos de preces, tão importante, com tanta informação. E hoje adentramos no item 4, isso mesmo. Estudamos item 1, 2 e 3 e chegamos no 4, que são as preces pelos que não estão mais na Terra. Hoje abordaremos o item 59, 60 e 61. Preces por alguém que acaba de morrer. Quantas vezes não oramos com essa prece? Irmã Eliana, seja muito bem-vinda. Que tema que toca o nosso coração e o meu particularmente. Boa tarde. A alegria sempre acompanha o nosso coração. Ex-MES Espiritismo Sem Mistério, como nossa querida Bárbara, apresentadora da FEAL, e nos acompanhando nessa estrutura aqui no determinado tempo. Né? Tivemos aí vários companheiros de jornada que agradecemos poder estar conosco nesse grande percurso do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Seres que vieram, beberam da fonte e se foram. Hoje, e se foram, pensam, são os que partem, né? Os que seguem. A morte não é só a morte física, a morte também é simbólica, ela pode... entes que se vão, que estão conosco há anos e que daqui a pouco vão fazer outro caminho, o destino chama para outros chamados, né? Escutam outros chamados, precisam ir, se despedir, seguir. Quão bonito é olharmos com naturalidade essa despedida. Mas aqui, hoje, especificamente, é a prece por aqueles que deixam a vida material e adentram o reino, adentram a vida espiritual. É de onde viemos. Como comentamos outro dia por aqui, tem uma pessoa, um comunicador da FEAL, que fala, né, que, na verdade, ele está morto, né? Ele não está vivo. Porque como ele veio de lá que ele estava vivo, né, que então, se ele morreu lá, então agora ele está morto aqui. Que da mesma forma, quando a gente morrer aqui, o nosso corpo, lá estaremos vivos, da mesma forma.
e diremos, eu estava vivo, morto, vivo lá. Ou seja, a vida continua sempre, a vida não se interrompe jamais. Mas o que é importante hoje aqui é essa relação com os mortos, o medo que a gente tem dos mortos, meu Deus, não é? Uma informação primária que vem, ou primária no grande sentido de primeira, não primária de primarismo, né, de primeiro ano de primário, não, primária, ou seja, ela é essencial na nossa vida, sabe, é o alfabeto da eternidade, é lidar com a morte de um outro jeito, é olhar para a morte com um outro carinho, é acompanhar, inclusive, os féretros e as partidas, e quando falarmos das despedidas, falarmos com essa maturidade que esse quarto momento do Evangelho, segundo o Espiritismo, no teor das preces, nos traz. É muito importante esse momento em que nos reunimos. Por alguém que aparece o prefácio, né? Por alguém que acabou de morrer, acabou de partir. As frases são lindas, as colocações são lindas, colocações. Afirma aqui nosso querido Polite Leão Danizar Rivaio, né, nesse prefácio, que as preces para os espíritos que acabam de deixar a Terra não tem somente o objetivo de lhes dar um testemunho de simpatia, mas tem ainda um efeito, esse efeito que nós devemos olhar para ele com muita profundidade. Qual é esse efeito? De ajudar em seu desligamento. É muito importante. Chico Xavier ia nas despedidas, às vezes orava, passava nos féretros, ele sabia, ele via com a sua vidência contínua, né, dos dois mundos, era um cidadão dos dois mundos, quão importante a oração, a evocação de Deus, as palavras ternas, e falar, porque os espíritos estão ali do lado do corpo, aqui afirma, é um ensinamento que é deixado por estas linhas maravilhosas desse capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Mas ainda aqui, como em qualquer outra circunstância, a eficiência depende, olha que importante isso também, da sinceridade do pensamento e não da abundância das linhas, ou seja, não é o muito palavrar, o muito palavroso, é a essência do que está sendo dito ali, né? As preces que partem do coração ressoam ao redor do espírito que acabou de deixar seu corpo, ou está deixando. As ideias ainda estão confusas, muitas vezes ainda se sente vivo, quer tocar as pessoas, vê que ninguém a vê, mas ela vê todo mundo. Isso é uma coisa contínua nos romances espíritas, na literatura espiritista cristã, da espiritualista também. Não é? Lembra que Tomé precisou tocar para ver se era Jesus? Não é? Só que ali houve uma aparição real, concreta, uma materialização, mas nos nossos mortos não é? Mas eles tocam a gente aqui não sente, às vezes, uma tristeza muito grande, ele também está se despedindo, ele está vendo um novo terreno. Muitas vezes é importante as nossas meditações cercarem de flores, de gratidão, a fala no momento da despedida do corpo, apontar, descrever, falar, é muito importante. Aqui é um roteiro para você, querido irmão de caminho, querido dirigente de um centro espírita, querido frequentador. Muitas vezes você não é um dirigente, não está lá, né, nas tarefas mais nobilitantes, mas na sua firma, no seu emprego, na sua família, no seu bairro, você pode trazer esclarecimentos. A morte não existe. Lembre-se de Jesus, que ressurge, mostrando na sua jornada final que a vida continua. Os espíritos existem, o Espírito Santo de Deus se manifesta, e agora volta ao reino de Deus, do Criador, este nosso amigo, ou irmão, ou parente, ou conhecido. Você tem maturidade para falar isso com as palavras mais simples, para todos os simples, unidos na mesma dor, porque a perda é igual para o rico, para o pobre, para, sabe, o inteligente, o não inteligente, conforme nós mesmos pensamos de nós, não é? Não é nem os outros, é nós mesmos pensamos de nós, né? Então, ele fala que as preces que partem do coração ressoam ao redor do espírito, cujas ideias estão ainda confusas, como vozes amigas que vêm nos tirar do sono, vêm nos acordar. Tá? Ele indica aqui uma leitura. E aí a prece é longa, essa primeira prece, a 60. A 61 é pequenininha, é linda, nós vamos fechar a segunda parte com ele, não é? São
Bom, o primeiro parágrafo é a invocação de Deus, sempre, toda a prece. Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estende sobre a alma de... Você sinta o nome, chame o nome de Deus, fale do fundo do seu coração, né? Chama invocação, é o primeiro momento de uma prece, lembre-se disso sempre. Aí você faz a descrição. O que é a descrição? Olha, os bons espíritos vêm nos receber. Então, ao você falar isso, enquanto está explanando e falando com os convivas, com os parentes em pranto e em despedida, sabe? Quando você evoca um texto bonito, profundo, singelo, sabe? Com a voz oracional, com o coração aberto ali, a pessoa presta atenção no que você diz, né? Bons espíritos vêm nos receber, ele não está sozinho. Sei que você se encontra aí, fala o nome da pessoa, né? Seus familiares chorosos, saudosos. A despedida é momentânea, todos nos encontraríamos no reino de Deus, no reino do Pai, mas nesse instante sabemos que você está aqui, pode ver e nos ouvir, e com certeza está fazendo o seu despedimento, a sua também despedida do corpo, como nós estamos nos despedindo do corpo, e assim como voltaremos para a nossa casa, não nos acompanhe, acompanhe esses irmãos que estão ao seu lado, que você vai dar visibilidade a você devagarzinho. Pode ser que o seu avô, os seus pais, alguém que te ama muito está aí à tua espera. Então segue esse anjo que veio lhe acalmar o coração e seguir a vida eterna, me esperando, nos esperando, a todos nós, porque estaremos juntos no reino de Deus. Então é a descrição desse momento, é o segundo momento muito importante. No terceiro momento, fala o nome da pessoa, nomeia você, ó querido irmão, ó querida senhora, o senhor, o avô, a avó, pega a vida dele um pouco, descreve. Você está acabando de entrar no mundo dos espíritos, aí então isso aqui já está na primeira parte da nossa fala, nessa segunda fala. Essa terceira parte, terceiro parágrafo, já está no momento que a gente já falou, tá vendo? Estás aqui presente. Vós nos vedes e ouvis, nós não o vemos, vemos o seu corpo, não é? Pois apenas deixaste o corpo perecível, que brevemente virá ao pó. Então despeça-se dele, como nós nos despediremos também. Você deixou o envoltório grosseiro, agora você é um espírito. Chamamos de morte, separação. Quando a lagarta voa, agora você tem asas, você pode ver como você pode levitar, você está mais sensível, olha ao seu lado os antepassados, abre seus olhos para ver o anjo que te acompanha depois da jornada. Não tende mais o véu, aí você esclarece ele. Agora, senhor, o senhora, o avô, o avô, conforme a sua intimidade com aquele que se está ali no féretro, né? Não tendes mais o véu que nos oculta os esplendores da vida futura. Você pode ver doravante aqueles, o reino de volta da onde viemos, todos nós juntos, reunidos. Agora vais percorrer livremente o espaço e visitar os mundos. Tem nas cartas de nossa querida mãe, Maria João de Deus de Chico Xavier, quando ela escreve as cartas dela, ela mostra que ela peregrinou por mundos siderais, ela foi conhecer outros mundos, ela descreve-os. Leiam, é muito lindo. Levar até uma carta, já que se você é dentro de uma família espírita, aquele que voltou ao reino também pertence à família espírita, é muito bonita a descrição dela. Vais livremente percorrer o espaço e visitar os mundos, enquanto que nós continuaremos como uma lagarta, rastejando penosamente na terra, onde nosso corpo material está retido. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós agora, olha que lindo. Aí você vai descrevendo, vai falando da beleza. Olha ao seu lado, veja o tutelar que te veio receber, aquele parente que você ama e que já partiu, o seu pai ou sua mãe. Enquanto você vai, você é um parente convidado, talvez, para falar, ou descreve, ou vai visitar parentes, ou alguma coisa. Se você tiver oportunidade, pegue o nome dos entes que já partiram. Vosso pai e vossa mãe estão aqui. Olhe para o lado. Tire os olhos de nós.
Você agora está, apesar de sentir o seu corpo ainda pesado e ligado a este corpo que está aqui, você está bem, a espiritualidade está te desligando. Olhe para Deus, primeiramente, ajoelhe-se e fala: meu Deus, eu deixei a casa antiga e estou na casa nova, na casa eterna, na casa onde o Senhor me criou, na casa de Deus. Eu volto ao reino, eu estou feliz, Senhor. Desmembra-me, retira-me, desliga-me, roga. Você que está aí me ouvindo, senhor fulano de tal, senhora fulano de tal, você vai esclarecendo tudo isso com muito carinho, né? Olha que lindo, o horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós, e em presença de tanta grandeza, compreendereis a vaidade dos desejos terrestres, de nossas ambições mundanas e das alegrias fúteis que fazem as delícias dos homens. A morte, aí você esclarece a todos, vai falando com ele. É um discurso lindo, amados, que você tem como pontos para desenvolver uma fala bonita. Conversa com os parentes mais próximos, mais chorosos, né? Olha as lágrimas de vossos pais, se você é um filho que partiu. Olha as lágrimas de vossa esposa, se é um marido, não é? Olha as lágrimas de seus pais, se é um filho, que é a de morte mais, é a ocorrência mais dolorosa, a perda de um jovem, né, de um filho na família. Se não podemos ir para onde estás, podeis vir para onde estamos. Olha que bonito, né? Vinde, pois, entre nós. Então, vejam, são três grandes evocações, quatro grandes evocações falando com o Espírito, né? Vamos dizer, Mariana, vós que partiste, né? Se não podemos ir aonde estás, tu podes vir. Vinde, pois, entre nós. É a primeira palavra, tá? Que a amamos, ou o amamos, seja quem for, e é que nos amastes. Aí a segunda é uma evocação. Amparai-vos, vinde, amparai-vos nas provas da vida. Não é? Você já está na condição de espírito, ampara-nos. Apelai pelos que são caros, né? Que já partiram, chame-os. Protegei-os, olha que bonita. São vários momentos. Vinde, amparai, velai pelos que são caros, protegei-os e amenizai seus pesares. Então, aquele espírito que partiu pode até ser chamado a diminuir o pesar da esposa, do esposo, se é um filho, diminuir o pesar dos pais, porque é doloridíssimo, né? Na ordem da natureza, você se prepara para sair mais cedo, retornar mais cedo do que o filho. Você se exulta e felicita-se, porque vai continuar vendo o seu filho, visitando com suas saudades, poder orientá-lo através de insights, de indicações, de sonhos. É lindo. Quanto mais abrimos os nossos olhos para ver a vida em espírito, mais nos conectamos com esse mundo espiritual, menos pesado fica rastejar enquanto as lagartas, sabe? Em vez de rastejar entre vidros, se cortando aqui e ali em pedaços, não, nós vamos andar entre flores, as flores da esperança, as flores da perseverança, as flores do contato espiritual, as flores daqueles que amamos e que vêm nos visitar. Não é? É muito lindo, lindo. A gente transforma a morte em algo belo, porque é o retorno nosso ao reino. E amenizar seus pesares, instruindo-lhes que sois mais felizes agora. Olha que frase importante. Dos pais ouvirem, sabe, ele não está infeliz, ele é mais feliz, porque o corpo pesa, é como se fosse uma prisão. Ali você esclarece sobre isso. E a consoladora certeza que se reunirão um dia em um mundo melhor. Você foi à frente de nós, nos deixou, a saudade será como viajar. Alguém que vai viajar e vai passar 2 anos fora, vai para os Estados Unidos morar, ou vai para outra cidade do interior do Maranhão. Não temos dinheiro para ficar indo e vindo do Maranhão, nem de ônibus, nem a pé, nem de carro, porque é cara a viagem, porque você tem que comer durante os dias todos que você vai viajar. Então é a mesma coisa. Às vezes você passa 10 anos sem ver seus pais aqui. É como 10 anos que passam assim, que você nem viu, não é verdade? Pode ir, olha que bonito, no mundo onde você se encontra agora, olha que frase linda está sendo dita agora aqui, nesse penúltimo parágrafo desse item, desse 60, né, dessa prece 60, é uma prece, tudo isso, pense. No mundo onde estás, todos os ressentimentos terrestres devem se extinguir.
Esqueça as maldades, quem não te compreendeu, quem não te amou como você desejou. Possais para a felicidade futura tornar a eles inacessível e perdoai, portanto, aos que agem corrida em falta para convosco, como eles perdoam os a que tenhais cometido para com eles. Então você pede o perdão. Se há algum familiar que foi ofendido, perdoai-o. Libertai-o de suas angústias e dores. Ele não sabia o que fazia. Jesus disse: perdoai, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, diga: eu não sei o que eu fazia. Você que está aqui nos ouvindo, ajoelhe-te perante alguém aqui presente nesse féretro, nesse momento que veio te ver, no último momento, que não deu tempo de pedir perdão a você. Diz: estás perdoado. E se não deu tempo de você pedir perdão para este ser, ajoelha-te, porque disso é um laço que vai se desfazer e vai ficar perfeito, no sentido que é da perfeição possível a nós, e isso te leva para as zonas mais sublimes e você será recolhido nas lindas colônias perfumadas de esperanças que te esperam. Esperanças nos esperam. E uma nota final. Pode ser acrescentadas a esta prece, que se aplicam a todos, algumas palavras especiais, segundo as circunstâncias particulares da família ou da relação e posição do desencarnado, daquele que acabou de deixar o corpo. Se trata de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não é um espírito de criação recente, mas que já viveu e que pode ser muito adiantado. E se foi curta a existência dele aqui na Terra, sua última existência é que ela não era senão um complemento de prova, ou devia ser uma prova para os pais, quer dizer, ele precisava passar por nascer, gestar 9 meses dentro de um certo corpo, dar àquela mãe a esperança e a beleza, né? E que ela viu naquele momento e viveu naquele momento. É muito bonita a prova para os pais da criança que parte. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que qualquer bem-aventurados aflitos, os afligidos, os pobres, né? Porque estão na falta, na ausência, e Deus os preenche. E os que se afligem são afligidos por dores das mais diferentes. Amados, vejam quantos pontos temos. Esse é o item 4, prece pelos que já não se encontram mais na Terra. É tão lindo, não? A tradução do francês feito pelo nosso querido irmão da Casa Espírita, editada pela Casa do Pão, né? Editora, foi o primeiro nome dele, e Carita Editora, que é Francisco Malgeri, viveu em França, estudou e fez essa tradução tão bonita, prece por aqueles que já não estão na Terra, mas estão no céu, né? Pai nosso que estás nos céus, quer dizer, há muitos outros céus, há muitos outros momentos para serem vividos por nós em nosso caminhar. Assim terminamos, filhos queridos, essa doutrina de amor que nos materna. Eu me sinto uma pequena filhinha da doutrina espírita. Sempre digo, sou pequenininho do tamanho do botão. Ó, doutrina espírita querida, né? Me põe no seu bolso, né? Leva o papai me carrega no bolso e a mamãe no coração. Sabe, você pode levar um verso se for uma criança, você pode levar uma palavra bonita, um poema, uma passagem bíblica nos Salmos, ainda que eu ande pelo vale da morte, será preparado para mim. Lembra? Nós vamos ler um pouquinho hoje os lindos versos dos Salmos para os que partiram. É muito lindo. Enfim. Boa tarde. Quinzenalmente nos encontramos, vamos fechando o Evangelho e entraremos então com os programas com o nosso querido irmão, como a gente tem noticiado no futuro próximo e breve, né? Tiago Soares, que é um comentador, um comentarista, um estudioso, espírita desde a infância, família espírita, enfim. Não é só aquela adoção do espiritismo de forma superficial. A vida foi trazida, né? Ele me contou coisas muito bonitas dele. Uma hora antes de falar, a gente apresenta ele de forma mais assim intensa para vocês. Enfim, nós vamos nos despedir desses encontros, né? Vão partir. Nós também terminaremos. Que o bom Deus nos guarde e nos ilumine. A vida continua sempre no nosso coração e o que amamos, carregamos conosco.
para sempre. Até já. Bárbara, com vocês, esse segundo momento da notificação dos nossos queridos sócios, amigos, quão importante eles são, quão importante a doação, quão importante os canais, viu? E já retornamos para fechar com a prece, a segunda prece, né, 61, que é muito importante, e o salmo. Vamos ver se dá tempo. Abraços, até já. Então, nesse momento de intervalo, enquanto a irmã se prepara, vocês podem então entrar no portal Mundo Maior, entrar no Doe Agora e fazer a sua contribuição e poder participar, colaborando, patrocinando a toda a programação, a tudo que a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova colocam no ar. Então, junte-se a nós, aproveite esse momento e já entra no portal Mundo Maior. Outra forma de rever toda a programação também no youtube.com/TV Mundo Maior, se inscrevendo no canal, marcando o sininho para que você receba toda nova programação ao vivo. Lembrando que o nosso programa vai ao ar quinzenalmente às terças-feiras às 16 horas, mas vocês podem assistir a reprise, isso mesmo. Temos reprise na Rádio Boa Nova, às segundas-feiras, 3 horas da madrugada, e aos sábados, à meia-noite. Pela TV Mundo Maior, vocês podem assistir às quartas-feiras, às 21 horas, ou aos sábados, às 4 horas da madrugada. Mas se você não conseguir assistir ao vivo, não tem problema. Todos os programas estão tanto no portal Mundo Maior, quanto no youtube.com. E você pode rever o programa e compartilhar, mandar para aquele seu amigo, aquela pessoa que está vindo agora no seu coração. Aproveite, compartilhe e ajude também a espalhar a palavra ao outro. Então, no programa de hoje, a doutrina espírita nos mostrando como aprendemos a intercambiar nessas reflexões maravilhosas dessa prece de hoje. O quanto que essa prece, nesse momento, que é um momento, às vezes, tão difícil, pode estar trazendo alívio e acalanto para os nossos corações. E aprendemos, então, a beleza desse momento, que é muito difícil. Mas, hoje, vamos continuar com a irmã Eliana nesse segundo momento, fazendo o fechamento dessas reflexões, dessa prece tão delicada e a nossa oração final tão aguardada. Irmã Eliana, vamos continuar nosso estudo? Aqui nós de retorno, com a graça do bom Deus, com a luz maior do Senhor, vamos nós caminhando. O silêncio, às vezes, toma nosso coração diante da morte. Estava aqui, enquanto mesmo eu, somando os tempos aqui, mas pensando nas despedidas que fiz de minha mãe, de meu pai, né? A idade leva a gente a se despedir de mais pessoas. E quão bonito é realmente a gente, esse poderoso influxo que a doutrina dos Espíritos nos deixa, um influxo de compreensão, de grandeza dentro de nossos corações. A prece, para não estendermos muito, a prece 61, o tempo agora é menor, também, ela se compõe de 3 grandes blocos de percepção. É linda para ser feita, pode ser feita, que eu vou deixar um tempinho para falar dos salmos, né? Nós temos, só para você anotar, depois eu repito, nós temos o Salmo 23, tá? Que é muito bonito, é o famoso salmo, né? Que todo mundo conhece. O 34, o versículo 18 é bonito, uma citação linda. O 115, o 46, e o primeiro verso, o 46 também muito lindo, todos 126, e anotei aqui também o 145, dos salmos que tratam do luto, da despedida, das dores que a gente sente, é muito bonito. Não vai dar tempo de vê-los, nada, mas o que importa é que você tenha esses dados para socorrer, para amparar, para até com saudades que você tem de sua mãe, saudades de alguém que já partiu, que você gostaria de rever, pode ler o salmo à noite.
sabe, onde você esteja, segue as minhas saudades beneficentes, amorosas, ah, me instrui, você que tem maior visibilidade aí né, dos caminhos dos nossos parentes, irmãos, não é? Sempre, assim, um exemplo concreto pessoal, que é o melhor, a gente falar da gente mesma, né? Dar como exemplo, mãezinha querida, como trato o meu irmão assim, a minha irmã assim, os irmãos assim, sabe? Paizinho amado, né? Nunca sonhei com o Senhor, eu lembro que falei uma vez isso, e sonhei, né? Ele veio para me visitar, demorou, mas veio. Foi muita alegria, lembro da voz dele, lembro de algumas cenas. E curioso foi que durante alguns meses vinham cenas minha com ele na infância, saindo do meu campo de memória. Então, tudo isso são experiências que nos mostram um contato positivo, assim, esperançoso, de saber que eles estão lá, estão vivendo, estão, sabe, caminhando, pode vir nos ver, pode nos orientar. São pessoas que nos receberam como filhos, nossos pais, avós, bisavós. Eles têm uma alegria em nossa existência. Quanto mais crescemos, mais eles se propiciam para futuras reencarnações deles mesmos. É tão importante entendermos que quando nascemos e crescemos dentro da ciência espiritual, que a espiritualidade nos aproxima e que nós nos deixamos nos aproximar também e passamos a viver de forma intensa os conceitos, não só estamos no intelecto, mas sentindo realmente a presença de Deus em nosso ser e do reino eterno como realidade. Nós temos o concurso de todos os nossos antepassados que nos aplaudem os sucessos espirituais, espiritualistas, beneméritos, morais. Quanto mais crescemos, mais eles estão empurrando-nos, sendo aquela correnteza linda de gratidão aos nossos esforços de conquistar. Um ser que perdoa 70 vezes 7 vezes, que esquece as ofensas, que sempre está pronto à reconciliação com os inimigos e cumprindo esse mandato sagrado e bendito. Eles se alegram de coisas que eles talvez não tenham conseguido, então eles veem, é possível, e replanejam reintegrar as nossas vidas, enfim. É um efeito dominó incrível no sentido positivo. Cai, sabe, as peças que estavam erguidas do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Cai. Elas tombam perante essa força pequena, esse tato, esse toque pequenino que a gente dá nesse mundo maior e belo e santo. Enfim, queridos. A 61 diz: Senhor Deus Todo-Poderoso. Parece um salmo, é muito lindo. Vamos lê-la juntos? Então, pense, eleve o seu pensamento ao Pai. Se você já partiu seu Pai, pense nele com carinho. Talvez você não tenha nem conhecido ele na sua infância, ele não acompanhou a sua jornada de juventude, não pôde felicitar-se, né, dos seus conhecimentos, das suas grandezas. Pense nele, papai querido, onde esteja. Se estiver ainda entre nós, que as vibrações do meu coração te alcancem. Mamãe querida, se já partiu, mamãe, como eu amo. Ai, cada sonho que tive convosco, se teve, né, algum sonho. Se nunca sonhei com vós, mãezinha, vem me ver, onde esteja. Com certeza estás num bom lugar, porque foste uma mãe excelente, fizeste de mim uma um cidadão de respeito. E as loucuras que faço, me perdoe, me ajude a melhorar. Esses seres estão empenhados em nosso aperfeiçoamento. Muitos deles têm na revista espírita seres que partem, pais, mães, avós, que pedem para ter o papel de zelador e anjo guardião na casa onde vivemos, acompanhando-nos na vida onde estamos, pelo nosso desejo de ajudá-los a conseguir fazer a sua missão maior, que é viver em Deus, com Deus, para Deus, né? Em tudo. São 3 grandes parágrafos. Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre nossos irmãos que acabam de deixar a terra. E aqui, se você estiver num velório, num féretro, ou pede por seres que partiram. Bárbara, né? Lembrei-me agora, seu pai que partiu, a sua irmã que partiu, 2 irmãs que já estão no mundo espiritual, né? Pode levar o seu pensamento. Eu já tenho 4 irmãos, né, que já partiram.
Tirai-os das trevas, abri seus olhos e seus ouvidos, que vossos bons espíritos os circundem e os façam ouvir as palavras de paz e de esperança. Então pensa naqueles seres que já partiram nesse momento, fale essas palavras para eles com muito fé e muito amor. O segundo parágrafo, muito lindo. Senhor, ainda que indignos, sejamos, né? Indignos que ser, porque nós sejamos, imperfeitos também. Ousamos implorar vossa misericordiosa indulgência em favor do irmão que acaba de ser chamado do exílio, que acaba de ser chamado do exílio, porque a terra é um exílio. Compreendeu aquela imagem lá? Falei daquele dirigente, daquele comentador espírita que fala, eu estou morto. Olhem para mim, eu morri lá e nasci aqui. Quando morrer, eu vou estar vivo lá e ausente aqui. Ausência e presença. Não trabalha com o corpo só, com a materialização, mas com uma presença e ausência, né? Aqui está. Fazei que o seu retorno seja o do filho pródigo, que chega cansado da viagem, não é? E recebe as alpercatas novas para os caminhos, que é uma nova programação espiritual para a sua vida, no além e depois na reintegração sua de seres que você quer arrebatar para os céus, ou conduzir para novos caminhos, reintegrar famílias, renascer. Ah, amados, é infinitos nossos planejamentos familiares. Esquecei, ó meu Deus, as falhas que ele haja cometido para vos lembrar do bem que ele tenha feito. E cada um dos presentes, por favor, você pode pedir um féretro, ou quando está falando com alguém, ou até mesmo para você mesma. Esqueça as coisas ruins que ele possa ter feito, ou os desentendimentos que possa ter havido. Jogue fora, varre esta sujeira de sua própria alma. Todos erramos, todos nós não cometemos de mesmos equívocos em nossas vidas. Ninguém aqui é perfeito, estamos nos trabalhos de conjugar o verbo, eu me aperfeiçoo, tu te aperfeiçoas, ele se aperfeiçoa, nós nos aperfeiçoamos uns aos outros, amamos-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros e tudo mais, né? Vossa justiça é imutável, meu Deus, nós sabemos, e vosso amor é imenso. Sim, a sua justiça vem e coloca os pingos nos is, mas sabemos também que vossa misericórdia, ele diz, misericórdia quero, não justiça. Suplico-vos que abrandeis vossa justiça por esta fonte de bondade que emana do vosso seio. Olha que lindo. Caso essa pessoa tenha tido uma vida, vamos dizer, cheia de dores, né? E tenha causado muitas dores. Que a luz se faça para vós, meu irmão, que acabais de deixar a terra, que os bons espíritos do Senhor desçam até nós, circundem, olha que lindo, e vos ajudem a romper as correntes terrestres. E aí para, mentalize alguém que se liberta das correntes, se levanta, encontra seu anjo e sobe até Jesus e se ajoelha diante dele. Compreendei e vedes a grandeza de nosso Mestre Jesus. Submetei-vos sem murmúrio à sua justiça. Não, mas não descuideis jamais de sua misericórdia. Sim, a justiça é importante. Colhi, porque semeei. Nada de muita autopiedade, de dizer sofri, só chorei. Se eu só sofri, só chorei, isso significa que eu fiz uma multidão sofrer e chorar, porque ninguém só sofre e chora, também se alimenta, come uma comida boa, gostosa, faz aniversário, ganha presente de Natal. Tem muitas belezas na vida, não é? É lindo. Eu fico emocionada, queridos. Estamos chegando ao finalzinho do nosso encontro de hoje, tão breve, né? Fazendo compreender as faltas que deixaste para trás e o trabalho que resta fazer para repará-las, né? Irmão, que um sério retorno ao vosso passado abra as portas do porvir, fazendo compreender as faltas que deixastes para trás ao partir, né? E o trabalho que resta a fazer para repará-las. De onde estás? Volte como um anjo guardião zelando de todos nós e guiando-nos por caminhos melhores. Que Deus vos perdoe, que os bons espíritos vos amparem e vos animem. Vossos amigos da terra orarão e pedem para orares por eles. Quer dizer, não estamos assim, orando por alguém que partiu em dor, isso e aquilo, mas
também pedindo a ele que se reúna aos grandes nichos de oração planetária, que ao lado dele, o anjo dele, olha, estão os seus antepassados que o buscaram, não os deixe para ficar aqui entre nós, sofrendo as aflições de um corpo que vai perecer. Abandoneis esse apego muito profundo e sobe com os teus anjos guardiões que aqui estão nesse momento. Essa prece foi ditada a um médium de Bordeaux, em França, no momento em que passava diante das janelas o féretro de um desconhecido. Olha que lindo, ele estava na janela, apareceu, e o Espírito veio e foi ditando a prece e ele foi escrevendo. Tão lindo, não? Ah, querido, muito lindo. E aqui termina essa parte e nós deixamos para ler para vocês um pouco, finalizando o nosso encontro, queridos. Aí fecha, sabe, com silêncio, aí vai fechar o caixão, aí vai se despedir, vai até a terra. Então, sabe, é muito lindo. E caso tenha saudades profundas, né? Bom, o primeiro salmo que todo mundo conhece é Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é da sombra e da morte, da sombra da morte. Olha que profundo, a gente esquece disto, né? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É maravilhoso. O 34, versículo 8, olha que versículo lindo. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, estáis triste, perdeste o vosso pai, ou a vossa mãe, ou o vosso irmão, irmãos que se foram, estáis abatido, mas o Senhor, vejam, né? Está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Meu espírito abatido, Senhor, salva-me desse abatimento, dessa tristeza. São frequentemente usados como palavras de consolo e esperança durante a morte e o luto. Outros salmos que podem ser apropriados, o 115, o 46, o Salmo 23, né? Dos mais conhecidos e consoladores. A imagem do vale da sombra da morte é poderosa, mas a presença de Deus, que é descrita como um pastor, traz conforto e segurança. A promessa de que a vara e o cajado de Deus consolam é uma mensagem de que a fé e a confiança em Deus pode nos ajudar a enfrentar o luto. Olha que lindo. Queridos, enfim, vamos orando sempre juntos uns com os outros, com a fé maior, com a força maior de Deus em nossos corações. O Salmo 34, 18, ele ressalta a proximidade de Deus com aqueles que sofrem e que estão quebrantados em espírito. E o 115, 17 e 18 também é conhecido, né? Enquanto os mortos não louvam o Senhor, os vivos são chamados a bendizê-lo. É um lembrete, né? De que a vida continua e a fé em Deus, né? E apesar da morte, a esperança e a fé em Deus podem persistir. O Salmo 46 também é lindíssimo. Deus és o meu refúgio. Lembra? É tão bom. Pensa, você está sendo perseguido, sabe, incompreendido, perseguido, ameaçado, e Ele é um refúgio que te esconde nos tempos de sofrimento e angústias, para ser dito, que na hora da perda a gente fica como que abatido nesse sentido, né? O Salmo 126, este salmo fala da alegria que vem após um período de luta e choro. E por fim, aqui que nós já notamos, achamos importante, fechando o nosso encontro de hoje, com toda a alegria do mundo, no sentido de que a morte se transfigura para nós como uma passagem, uma ponte para o infinito, o filho que retorna ao Pai, ao reino, a Deus. Que este encontro de hoje te preenche de luz e de paz, que as nossas orações se reúnam em um só cântico de louvor a Deus, pelas grandes belezas que trouxestes para nós, Senhor, através de teus profetas no Antigo Testamento e do Novo Testamento, nosso querido Senhor Jesus Cristo. Sim, muitas vezes pedimos, Pai, afasta de mim esse cálice, mas como Cristo dizemos, seja feito o que tu queres e não o que eu quero.
diante da filha que perde a mãe muito cedo, sente suas saudades, da mãe que perde um filho em uma dor monstruosa e incalculável. Enfim, queridas, preces profundas para o nosso coração. Amém. E terminamos assim essa fala tão linda do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus à luz da espiritualidade maior, que desce sobre nós como um bálsamo, os perfumes da esperança e do porvir. A morte é uma travessia, uma ponte, onde retornamos ao reino de onde viemos. Amém. Passamos então juntos uma prece singela, amorosa, eterna, aquela que ficou dita quando os discípulos, Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensina seus discípulos a orar. E ele começa: Pai nosso que estais nos céus, seu nome permaneça santo, eternamente bom em nossos corações, em nossa alma, em nosso olhar, em nossa voz, em nosso agir, não só pensar. Seu nome permaneça santo, santo, mil vezes, todos os dias, todas as horas. Venha o teu reino, Senhor, a nós. Porque um dia todos iremos tê-lo, mas precisamos tê-lo já a partir de agora, para que não sejamos estrangeiros na pátria espiritual. E tão logo fechemos as pálpebras do nosso olhar terreno, possamos abri-lo para encontrar os índios amados que partiram antes de nós, pais, avós, bisavós, queridos. Mentalize uma bisavó que você ama, ouviu falar dela através de sua avó, ou sua avó querida, abrace-a. Seu papai querido, abrace-o. Mesmo que não o tenha conhecido, muitas vezes crianças cujos pais partem na infância não conheceram, mas ele se conhece, pode estar ao seu lado, amparando-a ou amparando-o. Venha a nós o vosso reino e tua vontade seja feita, porque a minha é muito pequena. Todo o cálice eu quero que se afaste, mas eu sei, Senhor, que seja feito o que tu queres, porque o teu querer é muito maior que eu. E a prece maior que me ensinaste foi: faça a tua vontade, não a minha. Assim na terra como no céu. E o pão nosso, dai-nos apenas hoje, porque eu não sei se amanhã, né? A não ser o pão de vida eterna, dá-nos todos os dias, e depois dos dias terrenos, os dias eternos do mundo maior, na pátria do Espírito. O perdão, quão importante, foi terrível magoar pessoas. Ainda magoou sem ver, nem perceber, em palavras às vezes inesperadas, em gestos que não calculo a vastidão de dor que pode consumir e atravessar o outro à minha frente. Perdoai-me, Senhor. E aqui no meu peito não há nada. Vá até aquele irmão que te feriu e, como fazem os orientais, né? Ah, me perdoa, me perdoa, me perdoa, com as duas mãozinhas. Perdoai-me, não sabia o que fazia, não sabia. Amém, amém. Amém. Né? Não nos deixe, Senhor, cair na tentação de esquecer essa prece tão linda, de esquecer todos os ensinamentos e de esquecer de praticá-los dia após dia, minuto após minuto, em todo o meu ser, em toda a minha vida. Dá-nos o livramento, Senhor. Jesus nos ensina a pedir o livramento de todo o mal, não é desse, daquele mal, de todo o mal que possa existir em nós. Aquele tripé que nos faz perder o senso da vida. O nosso egoísmo aviltante, que nos torna menor do que somos. Nós somos grandiosos para superar dificuldades, construir pontes entre eu e o outro, dar as mãos a todos e a tudo que a vida nos traz.
Amém, Senhor. Amém. Quero amar sempre, Senhor. Até o próximo Esmés Espiritismo sem mistério. A ciência que descortina e tira os véus. Maravilhoso. Sim. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.